Fala, gente, live de hoje muito especial, como emagrecer sem fazer dieta depois dos 40 anos. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live, a gente vai bater um papo muito legal, coisas práticas, dicas práticas para você colocar em prática também, para você colocar na tua rotina e também conseguir emagrecer sem fazer dieta. E essa live de hoje aqui é especialmente para você que tem mais de 40 anos e já percebeu que depois dos 40 anos não é tão fácil assim emagrecer. A gente tem ali alguma dificuldade para emagrecer, desde que você aplique os conceitos, né, os pilares, as formas corretas de conseguir emagrecer depois dos 40 anos, tá? Então, fica até o final dessa live aqui, que eu vou te dar dicas bem legais, coisas que eu utilizo com meus alunos aqui no programa Sará Depois dos 40, que eles estão conseguindo emagrecer, então você também consegue emagrecer, tá? Com certeza. Então, para quem não me conhece, meu nome é Edmar Lopes. Eu ajudo pessoas com mais de 40 anos a emagrecerem de forma natural e definitiva. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Vamos chegando, já começar a nossa live. Gente, muita prática hoje. Vou abrir o jogo para vocês aqui, o que eu faço com os meus alunos aqui com mais de 40 anos, com meus quarentões, com meus cinquentões, com meus sessentões, que eu tenho aqui no programa Sará Depois dos 40. E vou explicar para vocês o passo a passo, né? O porquê que fazer dieta, fazer regime não funciona, principalmente para você, para gente que tem mais de 40 anos, né? Porque a maioria das pessoas que me seguem aqui tem mais de 40 anos. Então, eu vou falar para você porque que é tão difícil as pessoas conseguirem emagrecer depois dos 40 anos e vou te explicar aqui o passo a passo, como que você pode também emagrecer de forma sustentável, sem fazer dieta, sem passar fome, sem fazer regime. Beleza? Vamos chegando aí, sejam muito bem-vindos. Live muito especial hoje. Muita gente com muitas dúvidas em relação à alimentação. Você que está chegando agora, que é novo aqui, coloca teu nome aqui, gente. Da onde que você está falando? Meu nome é Edmar Lopes, para quem não me conhece, eu ajudo pessoas com mais de 40 anos a emagrecerem e definirem de forma definitiva e natural, tá bom? Então, quero saber quem que é você, coloca teu nome aqui e a cidade que você está falando para a gente começar aqui, sem mais delongas, que a live hoje está muito prática e muito legal aqui. Eu quero desmistificar bastante coisas aqui em relação à alimentação, para te ajudar também aí a ter resultado, você que está desse lado aí, você conseguir perder aquela barriga, aquela pochete que tanto te incomoda, tá? Show de bola? Então vamos lá, gente. Nessa live de hoje, principalmente, eu vou explicar para vocês porque é tão difícil, né? Porque que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer dieta e a maioria das pessoas não precisam fazer dieta, tá? Então vamos lá, o que eu quero que vocês entendam? Vamos começar do princípio. Vários estudos mostram, gente, que mais de 90%, olha que loucura isso, mais de 90% das pessoas que fazem dieta ou regime não conseguem ter resultado. Não sou eu que estou falando isso não, tá? Claro que eu já sabia disso, a gente não faz dieta aqui no programa, a gente faz uma reeducação alimentar. Por que que as pessoas insistem em fazer dieta, né? Por que que quando você pensa em emagrecimento, né, a primeira coisa que as pessoas falam, né, fecha a boca que você vai conseguir emagrecer, não é assim? O Edson de Anápolis, Goiás, conheço uma galera de Anápolis, o Edson. Muito bom, seja muito bem-vindos, tá? Então, quando você pensa em emagrecimento, o que as pessoas fazem? Principalmente você que tem mais de 40 anos, que fala assim, caramba, eu preciso emagrecer, chegou aquele momento ali que aquela barriguinha tá me incomodando, aí você vai, muitas vezes procura ali um profissional, né, de nutrição, um nutricionista, e ele fala para você assim, não, para você emagrecer, você vai precisar fazer duas coisas que não são todos nutricionistas, eu conheço vários maravilhosos aqui, tá? Inclusive trabalham comigo, mas a maioria deles usam duas estratégias que é muito difícil pra gente, coisas que lá atrás eu já segui também isso, e eu também não consegui ter resultado. Hoje eu só consigo ter resultado, né, eu consigo ter resultado para mim, no meu corpo, tenho que ter resultado, dou resultado dos meus alunos com mais de 40, mais de 50, vários alunos aí perdendo 30 quilos, 20 quilos, gente, é impressionante, porque a gente entendeu que é muito difícil fazer dieta. Então, o primeiro ponto, por que dieta, gente, não funciona? Olha, pensa comigo, quando a gente fala em dieta ou fala em regime, a gente está estipulando já, a gente está já imaginando uma coisa que tem, né, começo, meio e fim.
Então, pensa comigo, se você começa alguma coisa que vai acabar daqui a pouquinho, começa hoje uma dieta, e quando acabar a tua dieta, como é que você vai estar? Então, quando acaba a dieta, o que acontece? As pessoas voltam a engordar tudo novamente. Então, pensa comigo, quando você faz alguma coisa por pouco tempo, você tem resultado por pouco tempo. Então, quando você para de fazer aquilo, você volta a engordar de novo. Parece muito óbvio isso, né? Então, por que isso acontece, gente? Primeiro ponto, é tão difícil fazer dieta. Vou te explicar. A maioria das pessoas fazem dieta, que as pessoas, quando vão prescrever uma dieta para você, as pessoas pensam em duas coisas, né? Por isso que não dá certo. Primeira coisa, pesar comida. Gente, não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por isso já, tá? De ficar pesando comida. Uma coisa que não funciona, principalmente pra gente, você como eu, que tem mais de 40 anos, que tem filho, que trabalha, que tá com um tempo bem escasso, a gente, né, trabalha muito nessa fase da vida. Você acha que a gente tem tempo de ficar pesando comida? Então, uma das falhas dessa forma tradicional de fazer regime é quando alguém pede para você pesar a comida. Pensa comigo, gente. Você tem noção o que é você separar um prato? Imagina um prato da qual você tem que colocar um pouquinho, imagina 100 gramas de carboidrato, 100 gramas de proteína, 200 gramas de gorduras. Imagina você pesar isso. Imagina você colocar um prato. Uma pessoa que não tem, nunca fez isso na vida. Você acha que uma pessoa vai conseguir fazer isso? Qual que é a probabilidade de uma pessoa, eu pedir para uma pessoa fazer uma dieta pesando comida, qual a probabilidade dessa pessoa desistir? Muito grande, é muito difícil. Ainda mais quando você tem que pegar esses números e colocar no aplicativo. Você vai ver aquela balança e você vai pegar aqueles números na balança e colocar no aplicativo. Tudo que você come, colocar no aplicativo, isso é maluquice, isso é loucura. Então, o primeiro ponto que não funciona, principalmente pra gente que tem mais de 40 anos, é quando você pede para alguém pesar a comida. Isso é uma loucura. Imagina quando você vai na rua, aí você tem que andar com uma balança na tua bolsa, aí você senta no restaurante e você precisa colocar lá uma quantidade de carboidrato. Tirou, não é isso não, passou o carboidrato aqui. Aí você vai lá e tira com a colher, coloca de novo lá. Não, coloca um pouquinho mais de proteína. Isso é doideira. Não funciona, gente. Funciona sim para algumas pessoas. Estudos mostram que apenas profissionais da área, tipo assim, as pessoas que são fisiculturistas, sabe aquela pessoa que é uma atleta? Mas para pessoas comuns como a gente, pai de família, mãe de família, imagina uma mulher que trabalhou o dia todo, chegar em casa, foi trabalhar, colocou os filhos na escola, chegou em casa, vai cuidar da comida, vai cuidar da casa, ela ainda tem disposição. Você acha que ela tem disposição para ficar pesando comida? Então, o primeiro ponto, que fazer dieta, fazer regime não funciona, é quando você pede para alguém ficar pesando comida. Vocês concordam comigo? Eu já tentei fazer isso e não consegui. Sei lá, eu consegui fazer isso por 2 meses. Era um aplicativo que eu usava muito tempo atrás, e eu chegava em casa, pesava a comida, comia, aquilo era uma confusão danada, porque às vezes tinha mais proteína, eu tinha que fazer mais comida, às vezes não tinha o suficiente, às vezes nunca comia exatamente como estava ali na dieta, e aquilo era uma loucura. Depois tinha que pegar aqueles dados todos, colocar no aplicativo, no telefone, e depois ver se eu tinha comido realmente aquilo que estava prescrito ali na minha dieta. Então, isso pra gente é muito difícil. Ed, alguém consegue? Consegue. Atletas conseguem porque eles estão muito focados. Isso a gente está falando aí de 2%. Fisiculturistas, que são as pessoas que disputam campeonatos, né? Essas pessoas, sim, são muito disciplinadas e tem muito tempo, elas vivem isso. Atleta vive isso. Então, aquela pessoa tem mais tempo, tem mais disponibilidade para trabalhar com esse tipo de dieta. Mas pra gente é muito difícil. Então, o primeiro ponto é isso. E o segundo ponto é quando muitas vezes, quando você pensa em fazer dieta, eu sei disso, quando você que tem mais de 40 anos fala assim, puxa, eu preciso fazer dieta, puxa vida, eu preciso emagrecer. Outro erro que você comete é quando você faz restrição alimentar. O que é restrição? É quando você reduz aquilo que você come, né? Então as pessoas pensam assim, Ed, então é simples, para eu emagrecer é simples, basta eu fechar a boca. Não é assim que você pensa? Muita gente não fala assim para você, quer emagrecer, fecha a boca que você emagrece. Outro grande erro, gente. Imagina só, quando você fecha a boca, faz restrição alimentar, faz uma redução daquilo que você come, você passa a comer menos.
né? Concorda comigo? Então, quando você passa a comer menos daquilo que você está acostumado a comer, o que acontece com você? Você começa a passar fome. Claro, você começa a passar fome. Então, a pergunta é, por quanto tempo você consegue manter uma dieta passando fome? Me diz aqui. Por quanto tempo você consegue manter uma dieta passando fome? Aquelas pessoas mais disciplinadas, né, elas até conseguem levar por mais tempo. Mas lá na frente acabam desistindo. Lá na frente acabam desistindo e faz o quê? Volta a engordar tudo de novo. Então, outro grande erro é quando você pensa que para você emagrecer... Gente, vem comigo. O que eu estou passando para vocês aqui é coisas que eu aplico diariamente aqui na minha vida, na minha família, na minha esposa, em mim, e aplico nos meus alunos, com todos com mais de 40 anos. Se vocês, não sei se vocês estão acompanhando aí, tem gente perdendo 10, 15, 20, 30 quilos sem passar fome. O que a gente fez, né? Então, deu para entender? Então, eu quero que vocês entendam, deixe isso bem, bem claro, assim, deixar bem definido na cabeça de vocês, que se você tiver, só para a gente fechar agora essa parte, só para você entender, se você tiver querendo emagrecer, presta atenção que eu vou falar para você, se você tem mais de 40 anos, como eu, e está pensando em emagrecer, está precisando emagrecer, e adotou esse método, uma estratégia da qual você tem que pesar a comida, a probabilidade de você falhar é muito grande. Se você também precisa emagrecer, tem mais de 40 anos como eu, e pegou a estratégia de fazer restrição alimentar, ou seja, reduzir aquilo que você come, a probabilidade de você desistir também, gente, é muito grande. Porque ninguém gosta de passar fome. Ninguém gosta de passar fome. Eu não gosto de passar fome, também acho que você também não gosta de passar fome. O problema quando a gente passa fome, a gente desperta um outro grande problema, que a gente fica muito estressado, a gente fica muito ansioso, né? A gente acaba tendo uma compulsão em algum momento e você come muito mais. Então, o grande lance que eu quero explicar para vocês, então eu trouxe aqui 6 dicas, coisas que eu uso passo a passo com meus alunos aqui. Quando a gente começa no programa Saúde Depois dos 40, a gente senta e a gente conversa com esse aluno, né? Conversa com esse esse novo integrante do nosso grupo, e a gente tenta entender e passa para ele que existe um passo a passo, existe uma forma que eu vou passar para vocês aqui, para você conseguir emagrecer sem fazer dieta. Então esquece essa parada de fazer dieta, isso é coisa de maluco, tá bom? Regime, essas coisas não funcionam, funciona pouco tempo, daqui a pouco você para e volta de novo. Então vamos lá, o que eu separei para vocês? Coisas que a gente faz, tem aqui uma colinha aqui para não esquecer de nada, porque isso é muito importante. Eu quero que vocês aí já pratiquem hoje mesmo, ou amanhã, logo de manhã. Coloque em prática aquilo que eu estou falando para vocês, que eu tenho certeza absoluta que você tem resultado. Se eu tenho resultado, os meus alunos estão tendo resultado com esse método que eu vou explicar para vocês, porque que você, que tem mais de 40 anos, você muitas vezes tem mais de 50 anos, mais de 60 anos, eu tenho uma aluna com 69 anos que perdeu 7 quilos de gordura, 7 quilos de barriga, gente. Impressionante. Acontece que eu não consigo postar muitas fotos aqui, que a gente tem que respeitar. Tem muita gente que não gosta de se expor na internet, que são meus alunos, eu preciso respeitar também. As pessoas falam, se quiser postar minha foto, posta lá. E aquelas que autorizam, né, eu vou lá e mostro para vocês. Então tem muita gente tendo muito resultado, que muitas vezes eu não consigo postar aqui, porque eu preciso respeitar também. Mas, gente, se vocês colocarem em prática, tá? Amanhã mesmo, eu quero que vocês vão dando feedback para mim, ou seja, Ed, coloquei um ponto que você falou em prática na minha rotina e já consegui ver resultado, comecei a perceber que minha barriga começou a murchar, percebi que aquela gordurinha, né, que fica ali entre as pernas começou também a reduzir um pouquinho, aquela gordurinha nas costas começou também a ficar mais modelado, a roupa começou a melhorar. Muitas vezes você não percebe que está emagrecendo, porque você tem que olhar para o espelho, porque muitas vezes você está olhando para a balança, eu falei sobre isso já, e a balança não é uma boa referência. Você precisa saber a tua composição corporal. Não vou entrar nesse assunto agora, para não sair daqui do foco da live. Mas você precisa saber o que você tem aí, a tua composição corporal, o que você tem de músculo, o que você tem de gordura. Então o que a gente faz aqui no programa Será Depois 40 é principalmente reduzir esse percentual de gordura e aumentar a tua massa muscular. Então o que acontece? Quando você reduz o percentual de gordura e aumenta a massa muscular, acontece a famosa
definição muscular. Então, se você quer perder a barriga, quer ficar com o bracinho mais tonificado, uma perna mais marcada, um abdômen mais definido, você precisa também ganhar massa muscular. É muito importante que você entenda isso. Porque se você fizer só musculação, ou qualquer outra atividade física, você pode até ganhar massa muscular, mas você vai ficar aquele famoso inchado. Sabe aquelas pessoas que são inchadas? Que você olha e não sabe se é gorda, ou se é gordinha, ou se é forte, não tem definição. Quando você faz só dieta, ou faz só um plano alimentar, você começa a emagrecer muito, fica muito murcho, fica pelancudo, sabe aquela pessoa que fica com pelanca, né? Pelancudo que a gente chama aqui. Então a pessoa fica pelancuda, fica com aquele aspecto de flacidez, uma pele caída. Então o correto, gente, eu sempre falo para vocês aqui, é você fazer os dois. É você se alimentar bem e você fazer exercício físico, principalmente exercício que aumente a tua massa muscular. Mas não quero entrar nesse assunto aqui, vamos direto aqui para aquilo que eu quero que vocês já coloquem em prática amanhã ou hoje mesmo. Então, Ed, tá, entendi. Então, para eu emagrecer, não precisa fazer dieta. Não precisa fazer dieta. Então, Ed, o que eu preciso fazer para emagrecer depois dos 40 anos? A primeira dica, eu trouxe aqui, deixa eu ver aqui, 6 dicas para vocês. 6, 2, 3, 4, 6 dicas para você colocar em prática. Então, a primeira dica que eu trago para vocês é... Peraí. Vamos embora. Deixa eu me entender aqui. Então, vamos lá, galera. Então, a primeira dica que você precisa é fazer as pazes com a comida de verdade. Complicou agora, Ed, que está falando o quê? Ed, está maluco? Se você quer emagrecer sem fazer regime, sem fazer dieta, você precisa fazer as pazes com a comida de verdade. Como assim, Ed? Cada vez mais, eu sei, eu tenho vários amigos com mais de 40 anos, eu sei que é difícil pra caramba, mas eu tô observando o seguinte, cada vez mais a gente tá deixando de comer comida de verdade. Não é verdade? Fala pra mim. Cada vez mais a gente está deixando de comer comida de verdade e cada vez mais comendo besteira, comendo doce, comendo enlatados, comendo muita coisa que abre. Quantas coisas você come diariamente que você tem que abrir? Então, que tal você trocar aquilo que tem que abrir pacote, abrir embalagem e começar a descascar mais? Qual que é a ideia? É justamente essa. Desembalar mais, ou desembalar menos e descascar mais. Então a ideia, gente, é fazer o quê? Com que você entenda que aquilo que vai fazer você emagrecer sem fazer dieta e você depende da fase que você está, até suspender pães, bolachas, doces. A gente está falando aqui de excesso parar completamente com refrigerante, suco de caixinha, todos esses carboidratos que a gente chama, eles são vazios, eles não entregam nada para você. Você come esses carboidratos, come esses pães, esses doces, esses bolos, você tem a falsa sensação que está alimentado, mas o seu corpo não fica nutrido, ele não fica saciado, isso não alimenta o seu corpo. Você sente até um inchaço na barriga, a barriga fica até pesada quando você come pão, come bolacha, come doce, come excesso de arroz branco, come enfim, um monte de coisa. Então quando você come aquilo, você fica com a barriga até meio cheia e acha que ficou ali ok, mas aquilo deu um tempinho depois, 2 horas depois, você sente de novo fome. Por que acontece isso, gente? Aí que vem um grande lance. Quando você come muito carboidrato, você está despertando uma coisa que a gente precisa falar. Não tem como falar de emagrecimento sem falar de insulina. Tá, Ed? Eu não quero complicar aqui essa live para não ficar uma coisa muito confusa para vocês. Mas pensa comigo, o negócio funciona assim. Toda vez que você come muito carboidrato, principalmente esses carboidratos vazios, pães, bolachas, doces, até o próprio arroz branco, o macarrão, quando ele cai dentro de você, acontece um negócio mais ou menos assim. Vou fazer aqui, tentar explicar de uma forma muito simples para vocês. A glicemia, ela sobe. Imagina que você comeu ali um pão, passou ali manteiga, pão e tomou ali um suco de laranja de caixinha. Nossa senhora,
Quando você joga isso para dentro, a tua glicemia vai lá para cima. Subiu. O que acontece quando ela sobe lá para cima e entra na corrente sanguínea? O teu corpo fica assim apavorado com isso. O teu corpo fica muito apavorado com isso. Aí ele faz o seguinte, ele liga o teu corpo, imagina aqui, o teu corpo liga pro teu pâncreas, aquele cara lá embaixo, aquele órgão muito importante que a gente tem. Ele liga e fala assim, meu amigo, me ajuda aqui porque tem muito açúcar aqui no sangue, eu estou passando mal. E porque a glicemia está lá no sangue, o teu corpo quer tirar aquela glicemia a todo custo de lá. E ele chama o teu pâncreas para ajudar. E o teu pâncreas, como que ele te ajuda? Ele começa a soltar muita insulina, porque a insulina é que vai pegar aquele açúcar todo que está lá na corrente sanguínea e vai jogar na célula. Aí o pâncreas solta aquela insulina como se fosse uma faxina, sabe? Ele sobe lá para cima como uma vassourinha, ele vai querer tirar todo aquele açúcar do teu sangue, e aí teu pâncreas faz o seguinte, começa a soltar insulina, soltar insulina, e vai a insulina lá para cima, pega aquele açúcar todo e leva para a tua célula. Mas o problema é que já não cabe mais na célula. Sabe o que acontece? Ele joga para debaixo do tapete. E sabe o que é debaixo do tapete? É a sua barriga. É aquela gordurinha nas costas que não sai. Toda vez que você come muito carboidrato, o teu corpo não consegue usar aquele monte de açúcar, porque é um excesso de açúcar, e ele não aguenta mais. Aí ele começa a armazenar isso em forma de gordura. Deu para pegar? Tentei explicar o mais simples para vocês aqui. Então o que a gente precisa fazer? Você entendeu que quanto mais carboidrato a gente come, mais sobe a insulina. Então, quando a insulina sobe, acontece 3 grandes problemas. Primeiro problema, podia falar aqui vários problemas metabólicos, mas eu quero que você, a gente está falando de emagrecimento, eu quero que você entenda o seguinte. A insulina alta faz você ter uma predisposição para o diabetes, porque teu pâncreas não para de trabalhar. Você fica ali com aquela coisa que a gente chama de resistência insulínica. E nesse contexto aqui, não deixa você emagrecer. Porque enquanto você tiver com a insulina alta, o teu corpo vai estar sempre armazenando gordura. Ah, entendi, Então, quando eu como muito carboidrato, solta muito insulina, meu pâncreas começa a fabricar muita insulina para limpar a casa, varrer aquele açúcar todo do sangue. Então, eu não consigo emagrecer. Ah, entendi agora. Então, o que eu preciso fazer para emagrecer? Eu preciso comer alimentos que não suba muito a minha insulina. Deu para pegar? É exatamente o contrário. Então, o que a gente faz aqui com nossos alunos sarados aqui depois dos 40? A gente explica para eles que você pode comer a quantidade de comida que você quiser, desde que você evite os alimentos que façam o teu pâncreas trabalhar muito. É como se se você está muito acima do peso, você tem que dar férias para o teu pâncreas. E como que você dá férias para o teu pâncreas? Que é esse órgão tão importante que a gente tem. Você deixa descansar um pouquinho, pô. Fala para ele, calma aí, que eu vou comer alimentos aqui que não vai exigir muito de você. Aí você precisa entender que todos os alimentos, tudo que a gente coloca para dentro da boca, faz o teu pâncreas trabalhar. Mas quais são os alimentos que fazem o teu pâncreas trabalhar muito? Então a gente tem aqui coisas bem simples que você já escutou falar, dos macronutrientes, né? Que são ali, a gente está falando de carboidratos, estamos falando aqui de proteínas, estamos falando de gorduras. E quais desses macronutrientes que fazem a insulina subir? São os carboidratos, principalmente. Então, o que a gente tem que fazer? Principalmente, fazer uma alimentação com alimentos com baixo índice glicêmico. A famosa low carb, é você tirar, não precisa parar completamente. Se você está muito acima do peso, alunos meus que chegam aqui, eu tenho alunos aqui que estão precisando perder 40, 50 quilos. Então essas pessoas, sim, a gente reduz mesmo bastante ali os alimentos de baixo índice glicêmico, mas elas podem comer, eu mostro para ela mais de 300 alimentos, e dentro dessa seleção de 300 alimentos, ela pode comer à vontade. Mas eu preciso que ela evite ali alimentos de alto índice glicêmico para descansar o pâncreas dela. Deu para entender? E quais são os alimentos que você sabe, quais são os alimentos que fazem teu pâncreas descansar um pouquinho? Eu já expliquei para você, o que fazem ele subir, soltar muita insulina, são os carboidratos. E quais são os alimentos
que faz o teu pâncreas ficar mais descansado, ir de férias, trabalhar pouco, são carnes, ovos, hortaliças, né? A gente está falando de gorduras boas, a gente está falando de azeite, a gente está falando de, o que eu mostro para vocês todos os dias aqui, castanhas, que a gente come praticamente diariamente, coco fresco. Então, todos esses alimentos são alimentos que vão fazer você ficar mais saciado. E aqui está o grande lance. Quando você come alimentos, presta atenção, gente, talvez isso seja a parte mais importante dessa live aqui. Quando você come alimentos como gorduras boas, né? A gente está falando aqui de gorduras boas, proteínas, você fica muito mais saciado. Você não sente fome. Aí que está o grande lance. De quantas refeições você faz por dia? Normalmente 2 refeições. Eu como ali lá, eu fico de manhã, eu vou treinar de manhã, vou comer mais ou menos ali por volta da 1 a 2 horas depois do treino. Eu jantei agora, antes de começar a live, sei lá, eram umas 7 horas mais ou menos, e talvez eu não coma nada. Eu tô sem fome, vou tomar um chá, alguma coisa, um chá de erva cidreira, um chá de camomila, beber um pouco mais de água só, e bem provável que eu não coma mais nada. Você não vai comer nada por quê? Porque eu não tenho fome. Porque os alimentos que eu comi são alimentos de baixo índice glicêmico. Então, como são de baixo índice glicêmico, ricos em gorduras, eles me deixam muito mais saciado. E aí que vem a grande sacada, galera. É isso que vocês precisam entender. Quando você come esse tipo de alimento, você fica sem fome. Ou sem fome que eu falo, não é que você quer olhar para aquela comida e você, não sei se eu como. Não, você não tem fome nenhuma. Porque eles nutrem o seu corpo. Eles te entregam tudo que o teu corpo precisa. Não é como aqueles carboidratos que a gente chama carboidratos vazios. Que eles têm um volume de comida, mas não tem valor nutricional nenhum. Então, quando você come proteína, carnes, ovos, a gente está falando de gorduras boas, ela tem uma densidade proteica, uma densidade alimentar muito forte, e você fica muito mais tempo sem comer. Então a gente come poucas quantidades durante o dia, porque a gente não tem fome. É por isso que a gente come pouco, tá? Então a primeira estratégia que eu falei para vocês, só recapitulando aqui, falei sobre você precisa fazer as pazes com a comida de verdade. Depois, segundo, a gente tem que entender quais são esses alimentos. Eu acabei de falar para vocês, os alimentos que fazem a gente pode comer praticamente à vontade, porque a gente come e fica saciado, a gente não sente mais vontade de comer. São as gorduras boas, é uma alimentação que ela é baixo de carboidrato, baixo índice de carboidrato, ela é uma quantidade normal de proteína e rica em gorduras boas. Essa é a base da alimentação dos meus alunos, é a base da minha alimentação, que já sigo já há algum tempo, e eu nunca tive tanta saúde na minha vida. Quem me conhece, né, quem é meu amigo, me acompanha aí, sabe, eu vou fazer 45 anos agora, eu nunca tive tanta energia na minha vida, eu nunca tive tanta saúde. Então o que eu falo para vocês aqui não é só teoria, é prática, é aquilo que eu aplico todos os dias, é aquilo que eu aplico nos meus alunos. Não é uma pessoa que abriu o Instagram aqui e começa a falar coisa que não sabe. É resultado atrás de resultado. Então tenho certeza, se você começar a se alimentar, comer mais comida de verdade, se você precisa emagrecer, cara, fica um período, passa aí 15 dias sem comer pão, você não vai morrer, você não nasceu com pão na boca. Fica só 15 dias sem comer pão e começa a observar o seu corpo. Você vai se sentir mais bem disposto, né? Você vai sentir uma energia maior para trabalhar, para fazer as coisas diariamente, para você fazer exercício físico. É claro que você precisa de um acompanhamento, né, de um profissional, mas só com as dicas que eu tenho colocado todos os dias aqui, tem gente que me chama aqui no Instagram, gente, agradecendo, perderam 10, 15 quilos. Várias pessoas aqui perderam 10, 15 quilos só com as dicas que eu tenho colocado aqui no Instagram todos os dias. Tá bom, gente? Então vamos passo a passo, coisa devagar. Então vamos lá, vamos passar agora para a terceira dica. E essa terceira dica aqui é muito importante que vocês entendam uma coisa. A gente vai falar um pouquinho sobre... Eu não quero estender muito esse assunto, senão a live vai para um outro objetivo, mas falar um pouquinho para vocês sobre o jejum intermitente. Vocês sabem, o jejum intermitente pertence,
né? É um dos pilares que eu coloco aqui para meus alunos, por vários motivos, tem vários benefícios de jejum intermitente, mas é muito importante você entender o seguinte: jejum intermitente não tem nada a ver com restrição alimentar, ficar com fome, ficar sem comer. Muitas pessoas se enganam. Quem fala que jejum intermitente as pessoas passam fome é porque não sabe fazer jejum. Se você está imaginando que fazer jejum você vai ficar com fome, é que você fez alguma coisa errada, você não se preparou para fazer o jejum. Então a primeira coisa que você faz quando você vai começar um jejum intermitente, não é começar o jejum intermitente. A primeira coisa, antes de começar tudo, é você mudar a tua alimentação, começar a comer mais comida de verdade, porque se você come muito pão, muito doce, toma refrigerante, suco de caixinha, muita besteira, muita bobagem durante o dia, você dificilmente, eu vou te falar nunca, porque é uma palavra muito pesada, mas dificilmente você vai ter dificuldade de fazer jejum intermitente. Aí você vai falar assim: Ed, eu tentei fazer jejum intermitente e não consegui. Mas qual que é a tua alimentação, a base da alimentação? Eu como pão todos os dias, eu como doce, eu como salgadinho, eu como esfirra na rua, como pastel todos os dias. Não vai conseguir. Então a primeira coisa antes de começar o jejum intermitente é você limpar a sua alimentação. É você começar a comer comida mais de verdade. É comer carne, comer ovos, comer hortaliças, comer verduras, algumas frutas. Tem frutas que não pode comer em excesso, que tem muito índice glicêmico. Para quem precisa emagrecer também não é legal, beleza? Então vamos lá. Então, jejum intermitente, é muito importante que você entenda que quando você faz, você não passa fome. E qual que é o lance quando você faz jejum intermitente? Você não precisa comer menos. Muita gente se engana achando que a pessoa que faz jejum intermitente come pouco. Não é isso, gente. Quem fala isso não entende nada de jejum intermitente. Imagina o seguinte: você começou, Ed, quero começar, eu como em média, vamos chutar aqui, tá? 3.000 calorias por dia. Da hora que eu acordo até a noite. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu acordo até a noite, até eu dormir, eu como aqui 3.000 calorias. Vou dar um exemplo. Eu não conto calorias, estou dando só um exemplo aqui para vocês. Então imagina só, se você come 3.000 calorias durante o dia, o jejum intermitente simplesmente você não vai ficar comendo essas 3.000 calorias várias vezes durante o dia. Você faz poucas refeições durante um período do dia. Então você come ali durante 5, 6 horas, 6, 7 horas, 12 horas e passa 12 horas sem comer. Isso é jejum intermitente. Você ficar um tempo comendo e outro pedaço do tempo sem comer, digamos assim. E muita gente acha que quando você faz jejum, você fica com fome. Se você fica com fome, é sinal que você fez alguma coisa errada. Então tem um passo a passo. Eu vou fazer uma live específica só como fazer jejum intermitente. Vou explicar para vocês o passo a passo, como você começa, quais são as reações que você tem, se você não está adaptado, o que você precisa fazer quando você sente, às vezes, ali um desconforto, às vezes sente ali um pouco de fraqueza, né? Eu vou fazer uma live explicando passo a passo para você também ter resultado através do jejum intermitente. Mas eu quero que você entenda hoje nessa live o potencial do jejum intermitente para o emagrecimento. Por quê, gente? Lembra que eu falei para você que pessoas que comem em 3 horas, que é um dos piores erros, não sei, meu Deus do céu. Confia no tio aqui. Se você é uma pessoa que come em 3 horas, em 2 horas, passa o dia todo comendo, você nunca vai emagrecer. Nunca vai emagrecer. Quando você come várias vezes por dia, tem vários estudos mostrando que pessoas que comem várias vezes por dia, as pessoas engordam muito mais. Então o jejum intermitente é justamente para você comer a mesma quantidade de comida que você comeria durante o dia todo, comer em poucas horas durante o dia. É isso que é o jejum intermitente, tá? E por que ele é tão eficiente no emagrecimento? Lembra lá atrás, no começo da live, que eu falei para vocês que a insulina, que é muito importante para quem precisa emagrecer, quando você fica comendo várias vezes durante o dia, a tua insulina sobe, fica lá em cima o tempo todo. E marca que eu estou falando para você. Toda vez que a tua insulina estiver muito alta, você está no modo armazenamento de gordura. Toda vez que a tua insulina estiver muito alta, você está no modo, você ativou, você apertou o botão, modo armazenamento de gordura. Está armazenando gordura o tempo todo. Ah, entendi, Ed. Então o que eu preciso fazer? O jejum intermitente é muito legal porque ele faz a tua insulina baixar, fica mais baixinha. E quanto a tua insulina baixa, fica baixinha,
O teu corpo, ele tem esse mecanismo, ele ativa agora o botão chamado queima de gordura. Deu a pegar? Quem está acompanhando aí o resultado do Luiz? Vou dar o Luiz como exemplo aqui, porque ele tem 56 anos e já perdeu mais de 30 quilos. O Luiz, toda vez que alguém entra no meu programa, eu falo assim, faz um exame de sangue. Ele fez um exame de sangue, foi lá ver a glicemia dele, viu lá o triglicerídeo, e aí, quando a gente observou na insulina dele, a insulina dele estava muito alta. Estava muito alta. Eu já não lembro quanto, sei que era bem alta. E agora, recentemente, ele fez um exame de sangue, a insulina dele está 2,5. Está ótima a insulina dele. Está ótima a insulina dele. Então, o que acontece? Ele está perdendo, ele perdeu mais de 30 quilos justamente porque o corpo dele desceu a insulina dele está muito baixa e o corpo dele passa muito tempo no modo queima de gordura. Então toda aquela gordurinha que ele tinha na barriga, que ele tinha nas costas, que ele tinha na frente aqui da perna, na coxa, o corpo dele está consumindo aquela gordurinha em forma de energia. E esse é o grande lance. Então para isso que a gente come alimentos de baixo índice glicêmico, justamente para o teu corpo entender que existe sim uma outra fonte de energia, que é a gordurinha. Então, se você ficar comendo o tempo todo, o teu corpo entende que você não precisa lá buscar aquela gordurinha, porque você está comendo o tempo todo, o teu corpo é esperto. Já que você está colocando comida a cada 2, 3 horas para dentro, para que eu vou comer a gordurinha? Vai dar muito trabalho pegar essa gordurinha e transformar em energia. O teu corpo não é bobo. Então ele faz o quê? Ele fica só pegando a tua comida que você está colocando e armazenando em gordura. Para um dia você usar, mas você nunca usa, você fica comendo sem parar. Então, o que você precisa fazer não é fazer dieta. Você precisa se alimentar com alimentos de baixo índice glicêmico, justamente para a tua insulina baixar e o teu corpo, automaticamente, ele consegue fazer a ativação ali, apertar o botão queima de gordura. Gente, nosso corpo é muito inteligente. Deus é demais. Nosso corpo é uma máquina. Isso funciona como um carro flex. Quem conhece carro flex? É aquele carro que você para num posto, uma pessoa pode colocar gasolina ou pode colocar álcool, ele roda na mesma. Colocou gasolina ou álcool, ele roda na mesma, é igual. Nosso corpo é a mesma coisa, sabia? Ele funciona da mesma forma. Ele tanto pode rodar através dos alimentos que você coloca para dentro. Imagina que você fez uma refeição agora. Ele vai pegar todos aqueles alimentos que você comeu e ele vai falar, caramba, eu vou pegar esses alimentos aí, vou transformar tudo em energia, joga tudo pro teu sangue vai lá a insulina, joga tudo para as células e você começa a usar aquilo como fonte de energia. O teu corpo faz isso muito bem. Mas se você distanciar um pouco as refeições, o teu corpo entende o seguinte, caramba, faltou comida. E seu corpo, tudo que ele quer fazer é sobreviver, meu amigo. Aí ele faz o quê? Caramba, eu não posso ficar sem comida. O que eu vou fazer? Eu vou lá no estoque que eu fiquei armazenando, lá na barriga daquele cara que está cheio de gordura. E ele vai lá na barriga e começa a pegar. Vai lá nas costas, onde tiver gordura em excesso, ele vai lá e pega. É isso. É você transformar o seu corpo num carro flex. Quem gostaria de trabalhar com as duas formas aí? É a forma que eu trabalho hoje. O meu corpo hoje, ele tem essa capacidade. Né? Eu posso ficar horas sem comer, ele vai lá e come gordura. Aí vou lá e como, ele usa aquela comida como fonte de energia. Mas é fácil fazer isso? Não. É tão simples assim. Não é tão simples assim. Você precisa adaptar o seu corpo. Precisa de um profissional. Tá? Uma hora eu vou explicar como funciona isso. Eu estou tendo uma ideia para vocês aqui. Tá? Então o que você precisa fazer? Devagarinho, você precisa introduzir esses alimentos para o teu corpo começar a se acostumar. Beleza? Então, pratique o jejum intermitente, mas não passe fome. Se você está fazendo jejum intermitente, está passando fome, está errado. Tá? Me manda mensagem aqui que eu vou te ajudar. Essa é a terceira dica. Quarta dica, muito importante. E essa tem a ver um pouco, gente, que é uma coisa que eu errava muito, tá? Errava muito nesse ponto que eu vou falar para vocês aqui. Eu não tinha organização nenhuma quando eu ia fazer compra. Então, o que é organização para fazer compra? Quando eu saía para ir no mercado comprar as coisas, eu não tinha uma lista de produtos que eu ia comprar. Eu comprava aquilo que eu ficava imaginando. Então eu andava no carrinho, quero isso, coloco para dentro. Pego aquilo, coloco também. Eu ia colocando um monte de coisa, muitas coisas besteira, bobagem, bolacha, doce. Eu já comi muito doce na minha vida, há 10 anos atrás. Eu tinha virei minha chave há 10 anos atrás, em 2010, 2011 ali, mais ou menos.
Depois eu conto essa história para vocês. E eu comecei a me alimentar de forma correta, porque eu quis dar exemplo para meus alunos desde lá atrás, nessa época que eu morava fora do Brasil ainda, enfim, outra história. E de lá para cá eu comecei a me alimentar muito bem, tirei o açúcar, tirei o refrigerante, comecei a trabalhar mais com atividade de alta intensidade, e de lá para cá me apaixonei por isso, porque a gente começou a ter muito resultado, meus alunos começaram a ter muito resultado, e eu comecei a entender que, gente, a atividade física, ela é essencial e fundamental, mas pra gente que tem mais de 40 anos, ela é uma pontinha também ali. A gente tem que cuidar de outras áreas também, da alimentação, do sono. Então, cada vez mais, quanto mais você cuidar dessas esferas, alimentação, exercício físico, exercício de alta intensidade, treino de força, cuidar do teu sono, mais você emagrece, mais você tem saúde, mais você tem disposição. Então, não é cuidar de uma, cuidar de duas, cuidar de três, é você cuidar de todas, ver quais são as principais e cuidar de todas essas esferas que eu estou falando para você transbordar a saúde. Transbordar a saúde. O que é transbordar a saúde, gente? É você ter uma saúde. Nossa, eu me sinto um cara de 20 e poucos anos, pô. Eu vou fazer 45 agora. Tô na minha melhor fase da minha vida. De verdade, falo pra vocês. Claro, com cabelo, já meio carequinha, cabelo ralo, umas rugas na cara, mas a cabeça aqui, ó, boa demais. O corpo com massa muscular pra caramba, com a disposição, energia. É isso que eu quero pra vocês também, tá? É isso que eu quero pra você também. A gente tá na nossa melhor fase, a gente precisa estar bem. Cabeça boa, o corpo saudável, porque tem muito para rodar ainda, gente. A gente tá só no começo, Já falei para vocês aqui, a gente tá formando aqui a geração dos novos quarentões. Quem tiver colado comigo, a gente vai embora. Cola comigo, que a gente vai embora. Vou fazer você ter um corpo que você talvez nunca teve na tua vida. Tá? É o que tá acontecendo com todos os meus alunos aqui. Tá bom? Então vamos lá. Quando você for no mercado, vai com uma lista. Não chega lá comprando qualquer coisa. Faz o que você precisa, os alimentos mais fundamentais que você precisa, e leva essa lista e chega lá, eu quero comprar isso, e vaza o mercado. Se você fica andando lá comprando sem lista, sem nada, você faz o quê? Você acaba pegando de tudo, enchendo no carrinho, e você vai para casa com um monte de besteira. E se você levar a besteira para sua casa, eu sei, você vai comer. Eu também comia. Quando tem um sorvete lá na geladeira, aqueles pote grandão, você consegue, ele fica lá uma, 2 semanas, um mês, fica nada, não passa nem um fim de semana. Eu sei, eu fui assim. Enquanto a gente não acabar com aquele pote de sorvete lá na geladeira, a gente não sossega, não é assim? Então, por que você leva para casa? Porque se levar para casa, você come. Então, já que você não compra, não leva para casa, você não come. É assim, tá? E outra coisa importante, não vá para o mercado fazer compra com fome. Mas que besteira você está falando? Gente, isso é comprovado. Se você sai de casa com fome, você começa a colocar um monte de comida, você começa a comer com os olhos. Você sabe o que é comer com os olhos? É quando você vai num restaurante com muita fome, e você começa a colocar muito no prato. Aí você começa a comer e de repente você percebe que aquilo que você comeu ainda sobrou muito no prato. É a mesma coisa, quando você vai no mercado com fome, você começa a colocar tudo para dentro do carrinho. Você começa a comprar com os olhos. Então, outra dica que eu dou para você, faz uma refeição, não vai no mercado assim com a barriga vazia, sem fome. Então se alimente bem e vai fazer compra. Parece bobagem isso, mas isso é fundamental para você não comprar besteira. Porque se você comprar besteira, você vai comer. Eu sei como é que é. Então não compra besteira. Então outra coisa importante para a gente fechar essa live, e talvez seja o ponto mais importante aqui, gente, presta atenção, que pode mudar aí, eu tenho certeza. Quanto mais eu pratico isso, mais resultado. Quanto mais pratico, mais meus alunos praticam, que eu vou falar isso agora para vocês, mais os meus alunos têm resultado. Com 40, com 50, com 60 anos. Tá? Com 70 anos, tem aluno com 70 anos também. Então é o seguinte, presta atenção para a gente fechar essa live agora. Fiz um prato. Ed, comi. Tô comendo. Quando você estiver comendo, isso é um ato. Comer é um ato divino, é um ato que é você com a comida ali. Aquele momento de você nutrir o seu corpo. Então quando você estiver almoçando, estiver, sei lá, tomando café da manhã, estiver jantando, você precisa sentar na mesa e comer aquela comida sem estresse, sem escutando música, sem estar prestando atenção na televisão, sem estar na gritaria, na confusão. Você tem que estar prestando atenção na sua alimentação. Aquele momento ali é um momento seu, que você precisa estar atento. É de atento ao quê? Então é o seguinte, presta atenção.
Quando você começa a comer, está se alimentando, primeiro, para você sentir fome, o teu corpo falou o seguinte: amigo, eu estou com fome. Aí o que acontece quando você está com fome? A gente tem um hormônio chamado grelina que ele desperta o apetite em você. Gente, nosso corpo é uma máquina de Deus, é impressionante, tanto que a gente é poderoso isso. Então, se você entender isso, faz uma diferença enorme. Para você sentir apetite, sentir fome, vontade de comer, é sinal que você está com a tua grelina, esse hormônio, que apitando na tua cabeça. Aí você vai lá e come. Agora presta atenção, porque você tem que comer devagar. Da mesma forma que o teu corpo apitou, que chegou a hora de comer, que é a hora de estar com fome, que abriu o apetite, ele vai apitar para falar que é hora de parar. E ele libera um outro hormônio, chamado leptina, que faz você parar de comer. Então, se você não estiver prestando atenção na comida, prestando atenção no teu corpo, você vai fazer o quê? Você não para de comer. Você não está prestando atenção na televisão, está prestando atenção, está gritando lá, com a esposa, está discutindo com o filho. Aquele momento é o momento ali de você sentar e prestar atenção no teu corpo. Ele vai responder para você. Ele vai sinalizar qual é a hora que você tem que parar de comer. E você vai sentir aquilo. Ed, como é que eu sei se eu comia a mais? Simples. Se você comeu a mais, você vai sair. Quando você levantar da mesa, você vai perceber que você vai ficar com a sensação de inchaço. Barriga estufada, doendo em cima da barriga. Sabe o que é isso? Sintomas que você comeu muito. É assim que o teu corpo não manda uma mensagem para você, um WhatsApp, falando que ele está ruim. Ele mostra esses sintomas em dor, desconforto. Então, se você saiu da mesa, sentiu uma barriga muito cheia, assim, estufado, dor de cabeça, uma moleza, uma sensação assim de, sabe, quer deitar no sofá, é sinal que você comeu muito. Aí você começa a perceber a quantidade de comida que você precisa comer. Aí você começa a saber, comer essa quantidade. Então coma devagar. Então, para fechar essa live, quanto mais vocês comerem devagar, e uma coisa que eu tenho dificuldade ainda, porque eu tenho praticado isso todos os dias, toda vez que você estiver mastigando, escuta o que eu vou te falar, você pensa assim: será que chegou a hora de engolir essa comida? Você está mastigando. Agora está totalmente pronta para eu engolir. Eu vou lá, engulo, né, como aquela comida. Então é isso. Muitas vezes a nossa digestão começa pela boca. Você precisa mastigar a comida. Muita gente tem gente que nem mastiga, gente. Tem gente que está com pressa, joga para dentro ali, ó, e come em 1, 2 minutos, levanta e vai embora. Entendeu? Não, aquele momento é o momento de você nutrir o seu corpo. Então, ponto importante aqui, coma devagar, justamente para o teu corpo sinalizar, você escutar o teu corpo, que é o momento de parar. E quando você para, você levanta da mesa e sente o teu corpo. Se você sentiu aquela sensação de inchaço, dor, estômago alto, dor na barriga pesada, barriga dura, é sinal que você comeu muito. Então, por isso que é importante você comer devagar. Beleza? Show de bola? Espero de verdade que vocês tenham gostado, coisas que eu tenho colocado em prática. Esse bate-papo aqui, gente, é um bate-papo que eu tenho com meus alunos, tá? Quem é meu aluno aí sabe, o Pernilongo tá me pegando aqui, tá? É um bate-papo que a gente senta e conversa, então, assim, são pouquinhas coisinhas, muitas vezes, que a gente acha coisinhas bobas, né? Mas é como se fosse, eu costumo dizer sempre, é como se fosse um parafuso. A gente vai apertando, vai ajustando, vai apertando, e o cara começa a ter resultado. Ed, meu Deus do céu, tem 40 anos, eu tô citando agora sempre o resultado do Luiz, porque o Luiz, ele tá impressionante, assim, ele tá com 56 anos, gente. Ele falou assim: Ed, mês passado, dia 22, se não me engano, não sei se você tá na live aí, no dia 22, o Luiz, que é um aluno com 56 anos, que ele falou assim: Ed, eu queria chegar a 85 quilos. Ele tava com 113. Eu queria chegar a 85 quilos. Eu falei: você vai chegar, pelo aquilo que a gente está acompanhando aqui, você vai chegar em 85 quilos antes do dia 22 do mês passado agora, mês de fevereiro. E ele falou: Ed, não é possível. Eu tô com 56 anos. Eu nunca tive, eu tive com 85 quilos quando eu tinha 20 anos. Eu falei: agora, com 56, você está praticando coisas
estratégias, né, ações que lá atrás você não praticava. Eu falei, será que dá? Eu falei, dá. E hoje, eu falei para ele, ele passou, antes do aniversário dele, a gente sentou, conversou, eu viajei, né, não sei se vocês acompanharam, e ele chegou a 84 quilos. Ele já passou dos 85 quilos. E hoje ele veio treinar aqui, a gente conversou. Hoje é terça-feira, ontem ele veio aqui, ele está com 83. Ele falou assim, Ed, eu nunca na minha vida tive 80 quilos. Nunca, nem com 20 anos, nem com 18 anos, nem com 30 anos. Eu vou falar para você, o que eu falei para ele. Se você aplicar as ações corretas, não importa que idade você tem, eu vou te ajudar. Mas é importante que você coloque em prática isso. Não adianta nada eu falar um monte de coisa aqui e você não colocar em prática. Se você não acredita, coloca uma só. Aqui ó, o Márcio falando. Coloca em prática aquilo que eu falo para você. Coloca uma vez só. Coloca pequenas coisinhas. Vai colocando e vai observando o teu corpo. Observa o teu corpo. Ele vai ditar as regras. Ele vai mostrar para você. Entendeu? Ó, o Márcio falou assim, ó. Tenho 48 anos, entrei na casa dos 3 dígitos, está difícil de baixar. Márcio, 48 anos, é um menino ainda, cara. Entendeu? 50, 60 anos. Você só está com esse peso hoje, esse corpo não pertence a você. Entendeu? Você está nesse momento agora, a gente pode começar a aplicar aquilo que eu falo para você aqui. Olha, inclusive quinta-feira, 8 horas da noite, eu vou abrir aqui a live. E a gente vai fazer perguntas e respostas. Quinta-feira, presta atenção, 8 horas da noite, perguntas e respostas sobre emagrecimento e saúde depois dos 40 anos. Então o que a gente vai fazer? Boa, Márcio, faz isso aí, ó. Tira o pão de manhã. Eu observo. Sabe o que você vai fazer? Olha o que eu vou falar pra você aqui, ó. Pra gente fechar essa live aqui. Amanhã, você vai fazer assim, Márcio. Você vai passar uma semana sem comer pão. Não tô falando pra você deixar de comer, não. Em vez de você comer um pão, comer aquele pãozinho, você para de comer o pão e você come ovo. Ovo cozido, né? Ou ovo mexido. Mas quando você for fazer esse mexido com ovo, você tem que fazer ou com azeite, ou com óleo de coco, ou com banha de porco, tá? Ou com manteiga ghee, tá bom? Ou manteiga também. Não pode ser óleo de girassol, óleo de canola, óleo de amendoim, tá bom? Então eu preciso que você faça isso. Então é banha de porco, gente, muito barato banha de porco. Eu tenho banha de porco que tá aí, eu faço comida todos os dias com ela, já tem, sei lá, uns 2 ou 3 meses, não acaba aquilo, entendeu? Então faz isso. E observe o teu corpo, depois você me fala aqui. Uma semana sem comer pão, depois você me fala aqui. Você pesa, olha pro teu corpo, tira uma foto, fica uma semana sem comer pão, depois na outra semana, terça-feira que vem, você pesa de novo e tira outra foto do seu corpo. Vê o resultado que vai dar. Imagina, pão. Imagina se você tirar outros itens aí que a gente falou nessa live aqui. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa live aqui. Me dá uma nota aqui do que aconteceu aqui hoje. A gente tem medo de comer pão, né, Márcio? Pão não, desculpa. Ovo, né? Porque ficou lá atrás. Eu sou dessa época também, que nossos pais tinham medo, né? Falavam que dava muito colesterol. O colesterol que dá, gente, excesso de carboidratos, de comidas processadas, isso tudo que faz mal, entendeu? Então, assim, se você não está habituado a comer muito ovo, começa na outra semana. Eu como já há mais de 10 anos, 4, 5 ovos todos os dias, não tem nenhum problema. Ovo, gente, é um dos alimentos mais saudáveis do mundo. Sabe qual que é o primeiro? O leite materno. Tudo que você precisa está no ovo. Do ovo sai um pintinho. Sabe que aquilo vai fazer mal? Pelo amor de Deus, claro que não. Do ovo faz o pintinho, né? Ali sai uma vida, gente. Como que aquilo vai fazer mal para alguém? Entendeu? Isso aí é tudo mito, pelo amor de Deus. Então, Márcio, tenta comer 1, 2 ovos todos os dias, eu te garanto que não vai fazer mal. Você vai lá, faz o exame de sangue, tira o pão, começa a comer 2 ovos, depois você vai lá e mede o teu colesterol, vê se vai aumentar. Não vai, eu tenho certeza. O que faz aumentar é o sedentarismo, o refrigerante, os doces, os processados, isso faz muito mal, realmente. Tá bom? Sim, Dani, banha de porco, tá? Ó, Andressa, 10 quilos 10 quilos aqui pra gente são 3 semanas, tá? Tem alunos que perderam 10 quilos em 3 semanas. Sim, banha de porco, tá? Banha de porco como nossos avós usavam lá atrás.
Tá? Então, nossos avós faziam coisas que a gente, que hoje a gente fala que está errado, a gente que está errado. Nossos avós cozinhavam com banha de porco, passaram muito tempo usando banha de porco, tinham mais saúde que a gente tem hoje. Nossos bisavós usavam banha de porco, entendeu? Hoje a gente tirou a banha de porco, que é uma gordura animal, e a gente começou a introduzir essas gorduras, né, que a gente chama vegetais, né? Óleo de canola, óleo de girassol, óleo de amendoim. Eu não uso isso há muitos anos, tá, gente? Eu não quero falar sobre isso agora, que isso é um assunto muito extenso, mas se eu fosse você dar uma pesquisada sobre óleos vegetais aí, tá? Ó, o Márcio tá falando aqui também. Andressa, 10 quilos é mole, tá? É mole. Ó, gente, eu tô fazendo um programa aqui em maio, tá? A gente vai fazer um programa. Eu já faço isso aqui de forma individual. Em maio, vou fazer um programa, Sará Depois dos 40, em grupo. A gente vai fazer uma parada sinistra. Você só não vai ter resultado se você não quiser. Não tem como. Vai ter tarefas lá dentro, que você vai dar um checklist. Fez isso hoje, Márcio? Fiz. Andressa, fez isso? Fiz. E a gente vai se reunir. Eu vou dar treinos para vocês. Vou entrar com estratégia alimentar. A gente vai ensinar você a dormir direito. Vai te mostrar o passo a passo como você consegue emagrecer. Entender o processo de emagrecimento. Tudo vai ter tudo lá dentro, tá? Mas isso em maio. Então, próximo convite, antes que eu esqueça aqui, quinta-feira a gente vai bater um papo, perguntas e respostas aqui. Vou abrir, se alguém quiser entrar ao vivo comigo, vai ser uma honra. Eu vou te ajudar aqui ao vivo, tá? E de repente, se você não quer entrar ao vivo, às vezes, né, não se sente tão confortável, você pode mandar mensagem aqui, eu vou ler tua mensagem aqui ao vivo e vou te ajudar, tá bom? Beleza, Márcio? Tamo junto, tá? Como é que foi a live de hoje, gente? De 1 a 10, fala pra mim aqui, pra gente poder melhorar. Deixa eu ter uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ó, o Marcos tá falando aqui, Ed, ó, porque tenho... Vou responder aqui pra gente encerrar, tá, gente? Porque tenho tanta fome à noite. Beleza. Então, o que acontece? Márcio, né, que perguntou? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, o Marcos Reis. Presta atenção, isso é muito comum as pessoas sentirem fome durante a noite. O que acontece? Durante a noite, ao menos que você chega em casa, né, e dá aquela relaxada, e você fala assim, puxa vida, e você para você se alimentar. Muitas vezes você sentiu fome à noite porque você passou o dia todo comendo alimentos, que a gente acabou de citar aqui, alimentos que têm um valor nutricional muito baixo. A gente chama isso de calorias vazias, a gente chama isso de alimento vazio, né? Que a tua alimentação, quando chegou à noite, foi só para sentir aquela sensação de inchaço, mas não nutriu o seu corpo, tá, Márcio? Márcio, né? Marcos, desculpa. Então, o que você precisa fazer? Precisa rever a tua alimentação. Então, o que você pode fazer, Marcos? Você pode, a tua primeira refeição, o que é? De manhã, quando você acorda, cara, tenta tirar esses pães, doces, bolos, é muito comum. Antigamente eu fazia muito isso, comia 2, 3 pães logo de manhã, aqueles pãezinhos franceses, e daqui a pouco estava com fome de novo. Então come queijos de manhã, né? Principalmente os queijos, vão ficar malucos com isso que eu vou falar para você, principalmente os queijos amarelos, que tem mais gorduras. De gordura não faz mal, não, o que faz mal é carboidrato, gorduras boas não fazem mal, pelo amor de Deus, tá? Então você pode comer de manhã ovos, queijos, pode ser o queijo branco também, mas os queijos amarelados são também bons também, entendeu? Você pode comer logo de manhã, você pode de repente fazer, que a gente come bastante aqui, um abacate também, abacate é ótimo, uma ótima gordura também, e você já ficou com uma boa alimentação. Aí na hora do almoço você faz o quê? Come bastante carne, come bastante gorduras boas também, azeite, hortaliças, comidas que vão nutrir o seu corpo. Se você comeu bem de manhã, no café da manhã, Marcos, comeu bem no almoço, à noite você não vai sentir tanta fome assim. É porque você passou o dia todo, muitas vezes, comendo comida com baixo poder, digamos assim, nutricional. Aí chega à noite, é óbvio, você está com fome. Tá bom? Ó, o Daniel fala aqui, gente, ó. A primeira às 13, 14 horas da tarde, a segunda a última, 19, 20 horas. Faz jejum, né, Dani? É isso aí, cara, top. Olha, ele tá falando o seguinte, ele quebra o jejum dele às 13 horas. Eu faço basicamente isso também. Então, o que o Dani fez aqui, gente? Ó, você consegue ver a pergunta dele?
Ele está falando que ele abre, ou seja, ele quebra o jejum dele das 13 às 14 horas, depois ele fica nessa janela, né, de alimentação. Aí ele faz a segunda e última refeição às 19 horas e 20 horas. É muito legal isso. Tem vários tipos de jejum, né? Esse jejum em janelas, né? Você passa um período durante o teu dia sem se alimentar, é muito bom isso. Porque a melhor forma de você fazer jejum é você se alimentar dentro desse horário entre meio-dia e 18 horas. Por quê, gente? Porque quando você come muito mais à noite, quando você janta 9, 10, 11 horas muitas vezes, quando você se alimenta muito à noite, você começa a ter um sono muito ruim. Entendeu? O teu corpo começa a competir. Você sabe, quando a gente dorme, a gente faz o quê? Existe uma reparação muscular, uma reparação celular, é onde acontece o emagrecimento. O nosso corpo é muito ativo, mas você acha que não, mas durante a noite nosso corpo é muito ativo. Então, quando você está com a barriga cheia de comida à noite, a prioridade do teu corpo é tirar aquela comida toda, transformar aquela energia toda, aquela comida toda em energia. Então ele faz o que? Ele deixa de lado as outras coisas. E a prioridade do teu corpo vai ser só tratar daquela comida que está atrapalhando ali. Então o que você precisa fazer? Precisa comer um pouquinho mais cedo, ir para a cama ali, vamos supor, vou dormir 10 horas da noite. Então come ali lá para as 8 horas, pelo menos umas 2 horas ali, e depois toma um chazinho ali de camomila, erva cidreira, só para não atrapalhar o sono. Se você tomar um chá com muita cafeína, café, nada disso, pode atrapalhar teu sono, e você se prepara para dormir, para você ter um sono reparador. Tá? Muitos quarentões, muitos amigos meus não conseguem, até treinam, se alimentam bem, mas não conseguem emagrecer porque dormem muito mal. Dormem muito mal. Tá? Justamente por isso, não tem um sono reparador. E lá no sono reparador, aquele que você dorme, que você fecha o olho e você apaga. É nesse sono que você emagrece. Se eu fechar os olhos e ficar ali com o olho fechado só, aquele soninho leve. Aquele soninho leve não serve para nada não, serve para descansar um pouquinho aqui a mente. Mas para fazer a reparação toda do seu corpo, né? Eu costumo dizer que à noite o teu corpo pega um martelinho e começa assim, ó, reparar tudo o estrago que você fez durante o dia. Você estragou teu corpo durante o dia e à noite o teu corpo fala, filha da mãe, eu vou consertar todo o estrago aqui. Então é durante a noite que faz isso, tá bom? Ó, a Andressa também falando, eu durmo mal demais. Tem que ver o que tá fazendo você dormir, né? Tem que tratar disso. A gente vai fazer. Eu fiz uma live só sobre isso. Ó, vou dar uma dica para a Andressa aqui. Que a Andressa é uma amigona lá do Mato Grosso do Sul, Nova Andradina. Que coisa, que maneiro. Andressa, faz o seguinte, ó. Parece loucura o que eu falar para você aqui agora, tá? Por que eu falo que parece loucura? Porque as pessoas não estão habituadas a escutar isso, tá? Então o que você precisa fazer? Vou te dar 3 dicas para você dormir melhor aqui, sem tomar remédio. Só depois que você praticar todas essas ações naturais e não resultar, aí você procura um médico. Porque muitas vezes é algum problema de insônia, algum problema com a disfunção, algum problema no teu organismo que o médico vai tratar. Mas eu costumo sempre falar o seguinte, eu não sou médico. Tá? Eu sou profissional de educação física e faço pós-graduação de nutrição esportiva, mas não sou médico. Tá? Eu dou algumas dicas naturais que eu utilizo aqui na minha vida e dos meus alunos. Então vamos lá. Se você quer dormir melhor, você tem que preparar o teu sono. Como que você prepara o teu sono? Primeiro ponto, você vai beber água durante o dia todo e quando começar a chegar esse horário agora, eu vou dormir hoje lá para as 11 horas, que eu estou um pouco agitado por causa dessa live, e vou beber mais ou menos um pouco de água depois, e a ideia é não sentir muita sede à noite. Por isso que você tem que beber muita água, porque se você dorme, você bebe muita água, isso é um erro muito comum, você bebe muita água logo antes de deitar, você fica com a barriga cheia. Já aconteceu com vocês, de você ficar com a bexiga cheia, com vontade de ir no banheiro, mas você não consegue, não, eu vou aguentar, daqui a pouco eu acordo, você fica com a bexiga cheia, e você está quase acordando, mas você não acorda. Você está quase acordando, você não acorda. Naquele momento, você não está tendo um sono reparador. Então, o que você precisa fazer? Você precisa beber água o dia todo. Nosso organismo, 60% aqui é água. Então, você precisa beber muita água, andar com a garrafa assim, ó, ao seu lado, e beber muita água, hidratar o seu corpo. E à noite, você vai reduzindo essa quantidade de água aí, justamente para você não ficar indo no banheiro o tempo todo. Toda vez que você acorda para ir no banheiro, você acorda de novo
e você quebra esse sono. E muitas vezes você não descansa. E muitas vezes quando você acorda de manhã, você acorda assim, caramba, pô, parece que nem dormi, tô com a cabeça com o olho assim pesado, cansado, muitas vezes, é porque você não está tendo sono reparador. Então o primeiro ponto, não beba tanta água logo em seguida ali do deitar. Segundo ponto que você pode fazer também é o seguinte, você que tem filho, né, tem uma filha, e quem tem filho em casa, muitas vezes a gente está na correria ali, a gente não vê, quando você viu já é meia-noite, 1 hora da manhã, e você não foi dormir ainda. Então o que você faz? Da mesma forma que você acorda de manhã com o despertador, é assim, a gente coloca lá um despertador para tocar às 6 horas da manhã, é a hora que eu acordo aqui. Você coloca um despertador para tocar à noite também. Ah, entendi, Ed. Então eu vou colocar meu despertador para tocar 9 horas da noite, e a hora que ele tocar 9 horas da noite, eu já sei que é para eu estar já pronta para deitar. Então você se perde também. Então é legal você ter esse controle aí. Se você de repente está muito confuso, você coloca um despertador para tocar 8 a 9 horas da noite, porque a hora de 9 horas você já sabe que você tem que estar se preparando para deitar, para você não perder a hora. Outro ponto importante também é se alimentar. Tenta se alimentar mais cedo um pouquinho. Se você dorme 11 horas da noite todos os dias, tenta comer ali 8 e pouco, 9 horas. Depois disso, toma um chazinho de leve só, entendeu? E para de comer durante a noite. Então, se você ficar comendo à noite, você vai ficar com a barriga cheia. E teu organismo não vai deixar você dormir. Você vai ficar rolando na cama assim, ó. Então, come mais cedo um pouquinho. Então, 3 dicas para você colocar em prática aí. Tá bom? Coloque em prática. Se não resolver, eu vou te passar mais 3 e a gente vai resolver esse problema aí. Tá bom? Show de bola. Beleza, galera? Como foi a live de hoje? De 1 a 10. Coloca aqui, pode falar a verdade que eu preciso aqui. Ó, que top, Bruninha aí. Parabéns, Bruna. Obrigado. A Bruna é minha aluna também. Maravilhosa. Adoro a Bruna. Se tornou uma grande amiga. Márcio também. Ó, o Márcio falou assim, ó. Parabéns pela live. Não para nunca. Precisamos de você. Mas estamos juntos, vamos embora. Meu pai já me falou uma vez que eu nunca esqueci, tá? A gente tem que ajudar as pessoas, né? É ajudando as pessoas que Deus nos ajuda. É assim, né? Então o que eu falo pra vocês aqui são coisas que a gente coloca no dia a dia. E prática, gente. Eu vivo isso todos os dias, eu sou apaixonado por isso. Sou apaixonado por aquilo que eu faço, apaixonado por ajudar pessoas. E eu sou tarado para entregar resultado. Eu fico doido. Quem é meu aluno sabe, eu fico no pé, eu fico enchendo um saco. Se o cara não tem resultado, a gente vai saber o porquê não está tendo resultado. Ele vai ter que ir embora da cidade, sair do meu programa, porque ele não aguenta mais porque eu faço esse cara ter resultado. Entendeu? Não tem como. Se você não está tendo resultado dentro do programa Sala Depois dos 40, é por 2 motivos só. Primeiro, é porque não chegou o teu tempo de ter resultado ainda, você tem que caminhar mais um pouco. Segunda, você está fazendo uma coisa errada. Porque se você estiver fazendo tudo certinho, tudo que eu peço para você, você vai ter resultado também. Tá bom? Gente, top! Então a gente se encontra quinta-feira aqui. Perguntas e respostas sobre emagrecimento e saúde depois dos 40 anos. Quem quiser entrar ao vivo comigo aqui, vai ser uma honra ajudar você, e você, com as tuas dúvidas, ajudar outras pessoas também. Tá bom? Fica com Deus. E a gente se encontra então na quinta-feira, no mesmo horário, 8 horas da noite. Beleza? Tá um calor aqui no Rio, gente. Muito calor, muito quente. Beleza? Fique com Deus. Beijo no coração de vocês e até quinta-feira.